Hoje vamos começar o Reconstruindo São Paulo no Soccer Manager 2025. O São Paulo, que é 3 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão mundial, 6 vezes campeão do Campeonato Brasileiro e também uma vez campeão da Copa do Brasil, conquistada em cima do Flamengo em 2023. Um dos maiores times do Brasil, se não o maior time brasileiro da história. O time não anda em má fase não. Em 2024 terminou o Campeonato Brasileiro na 6ª colocação, conseguindo uma vaga para a Libertadores. E o motivo de eu estar fazendo esse reconstruindo, galera, é porque o São Paulo contratou um grande jogador. E eu tô falando dele, tô falando do Oscar. Então vamos contratar o Oscar aqui para o São Paulo e fazer esse reconstruindo. Mas antes disso, claro, você já vai deixar o likezão aí no vídeo nesse começo. Se inscreve no canal se você não for inscrito também. Ativa o sininho de notificações. Se puder ajudar ainda mais, se torne membro do canal. Então é isso, rapaziada. Vamos começar o Reconstruindo São Paulo com o Oscar aqui no Soccer Manager 2025. Boa, galera. Já estamos aqui e a primeira coisa que vamos fazer, cara, é contratar o Oscar para o São Paulo. Ele tá jogando aqui no Xangai Port, se eu não me engano. Esse time faliu, rapaziada, não existe mais. Confirma aí pra mim embaixo nos comentários, mas vamos contratar aqui o Oscar, que tem 79 de overall, 32 anos já tá em final de carreira, mas vamos contratar ele aqui para o São Paulo. Vamos contratar com moedas, vamos gastar aqui 190 moedas, galera, vamos lá. E pronto, galera, o Oscar já tá contratado aqui para a equipe do São Paulo. Ah, claro, e não esquecendo, o objetivo desse Reconstruindo é ganhar tudo com o São Paulo em no máximo 3 temporadas. Então, esse aqui é o time do São Paulo, já coloquei aqui uns jogadores na lista de transferência, outros na lista de empréstimo também. Já defini também o time para a temporada, esse vai ser o time titular, não vou contratar mais ninguém para essa primeira temporada. Estamos aí com quase 28 milhões em caixa, mas para mim o time tá bom. Já coloquei a tática também, rapaziada, que eu vou estar utilizando. Eu coloquei duas aqui, a primeira é essa aqui, que é a tática perfeita, e a segunda é essa tática aqui, tática vencedora 2.0. Primeiramente vou estar utilizando essa, se não der certo eu mudo para outra tática, para a tática perfeita, mas mesmo assim vou deixar aí o card dessas duas táticas para você testar no seu modo carreira. Então é isso, galera. Sem mais enrolação, vou jogar aqui até o final da temporada, fazer todas as partidas e quando eu chegar lá, eu volto trazendo tudo o que aconteceu nessa primeira temporada no Reconstruindo São Paulo com o Oscar aqui no Soccer Manager 2025. Meu tricolor é campeão, chora pocada, peixe gavião. Meu tricolor é campeão, chora pocada, peixe gavião. Pronto, galera, voltei, fiz toda a primeira temporada aqui com o São Paulo, vamos ver o que aconteceu. Começando no Brasileirão, o Flamengo foi o grande campeão, rapaziada, terminou em primeiro colocado com 85 pontos, na segunda colocação, São Paulo com 80, fomos vice-campeão aí do Campeonato Brasileiro. Terceiro foi o Fluminense, quarto Botafogo, quinto Atlético Mineiro e sexto o Palmeiras. Aqui na zona de rebaixamento, Atlético Goianiense, Vitória, Criciúma e Juventude. E o grande artilheiro do Brasileirão foi Jonathan Calleri do São Paulo. Em 36 jogos aqui, ele marcou 42 gols e foi o grande artilheiro aí do Brasileirão Série A. Na Série B, Goiás campeão, Santos segundo, terceiro Ceará e quarto Coritiba. Na Copa do Brasil, entramos nas oitavas, pegando o Botafogo no primeiro jogo 3-1 fora de casa, e na volta foi uma goleada 4-0, hat-trick aí do Calleri, 7-1 no agregado para o São Paulo em cima do fogão. Avançamos para as quartas e pegamos o Grêmio. No primeiro jogo na Arena do Grêmio, 1-0 gol do Calleri para o São Paulo, e na volta mais uma vitória, 3-0 São Paulo para cima do Grêmio. Na semifinal veio o Fluminense. No primeiro jogo na nossa casa, 0-0, terminou empatada essa partida. E no segundo jogo também, rapaziada, 0-0 no Maracanã, a partida foi para os pênaltis e o Fluminense venceu 4-2 nos pênaltis para cima do São Paulo. Infelizmente, São Paulo eliminado aí da Copa do Brasil. E a final foi Fla-Flu, cara. No primeiro jogo 3-0 Flamengo, na volta o Fluminense venceu, mas não foi suficiente. Flamengo campeão no agregado 3-1 da Copa do Brasil aí. E o artilheiro foi o Sacha do RB Bragantino com 6 partidas e ele marcou 10 gols. Na Libertadores da América, o São Paulo estava no grupo G, ficou em primeiro com 6 jogos e 6 vitórias, 100% de aproveitamento. Foram 18 pontos conquistados. Nas oitavas finais, logo no primeiro jogo, 4-0
4-0 para cima do Talheres fora de casa. E na volta, mais uma goleada 5-0 dessa vez no Morumbi, classificado para as quartas de finais, onde pegamos uma equipe brasileira que foi o Fortaleza. No primeiro jogo no Castelão, 0-0. E na volta no Morumbi, 4-1 São Paulo, goleada. E estamos classificados aí para a semifinal da Libertadores. E pegamos o River, galera, no Monumental, ficou empatado 1-1. Mas decidimos em casa, cara, numa partida épica, foi pra prorrogação. E o Wellington, lateral esquerdo, marcou aos 129 minutos, cara. O relógio tava estourando, mas conseguimos a vitória aí pra cima do River Plate no Morumbi. E estamos classificados para a final, onde vamos pegar o Palmeiras. Vai ter clássico na final da Libertadores, passou pelo Atlético Mineiro nos pênaltis por 3-1. Então vocês vão acompanhar aí essa grande final da Libertadores entre São Paulo e Palmeiras, na final da Libertadores da primeira temporada do Reconstruindo o São Paulo aqui no SM25. Vamos lá ver o que aconteceu nessa grande final da Liberta. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Como vocês viram, rapaziada, infelizmente o São Paulo foi vice-campeão da Libertadores, perdeu a final para o Palmeiras, 2-1 para o Verdão. Mas olha lá, o Cagliari foi artilheiro também da Libertadores, cara. Em 13 partidas ele marcou 17 gols aqui na Copa Libertadores da América, foi muito bem, só faltou ser campeão. Vou mostrar para vocês agora alguns resultados que tivemos aqui nessa temporada com São Paulo. Teve 6-0 para cima do Universitário, uma goleada de 7-2 para cima do Atlético Goianiense, aquele 5-0 para cima do Talheres na Libertadores, 5-1 contra o Bahia no Brasileirão e muitos outros resultados. Nós viemos perder aqui no Brasileirão, cara, pela primeira vez para o Flamengo em agosto, galera. Foi nossa primeira derrota, mas mesmo assim não conseguimos vencer o Campeonato Brasileiro. Agora vamos ver o top 3 artilheiros do São Paulo nessa primeira temporada. Em terceiro colocado, Lucas Moura, cara, com 79 de overall, 32 anos, ele marcou 14 gols aqui em 48 partidas. No top 2 ficou o Luciano também com 79 de overall, em 46 partidas ele marcou 26 gols. E claro, o top 1 artilheiro do São Paulo nessa primeira temporada foi o Cagliari, com 55 partidas ele marcou 66 gols, foi bem demais, cara, nessa temporada, o grande artilheiro aí do São Paulo. E o Oscar, rapaziada, que é a grande sensação aqui do São Paulo nessa temporada, já se reconstruindo, ficou com 9 gols apenas na temporada e também 9 assistências em 41 partidas. Não foi tão mal, mas também não foi tão ruim não, foi bem ok, uma temporada muito boa aí do Oscar aqui no São Paulo. Aqui na zona do clube já estamos indo para o nível 8, na próxima temporada vamos concluir a zona do clube do São Paulo. Ficamos aí com 63% de aproveitamento com o São Paulo nessa temporada, foram 57 jogos, 36 vitórias, 17 empates, empatamos demais e apenas 4 derrotas
em toda a temporada. Como vocês viram, não conquistamos nada, ficamos aí com 2 vice-campeonatos, né, no Brasileirão e também na Libertadores, e na Copa do Brasil caímos na semifinal. Mas aqui no Conselho, a confiança da direção e também a confiança da torcida tá muito boa aqui com o meu progresso, com a minha atuação aqui treinando no São Paulo. Vamos dar continuidade aí para a próxima temporada aqui nesse Reconstruindo. E nessa temporada aqui, cara, vendi bastante jogadores que eu não iria utilizar e vamos reformular o elenco do São Paulo para a próxima temporada, já que estamos aí com mais de 100 milhões em caixa aqui no São Paulo. Vamos contratar bastante jogadores, cara, então vamos lá para a segunda temporada, iniciar a segunda temporada do Reconstruindo com São Paulo aqui no SM 2025. Pronto, rapaziada, voltei aqui com o início da segunda temporada e 2 jogadores se aposentaram aqui no São Paulo. O primeiro deles foi o Rafael, o goleiro de 75 de overall, e também o lateral direito, o Rafinha. Os 2 jogadores se aposentaram. Então vamos ter que contratar aí bastante para essa segunda temporada aqui no São Paulo. Então vamos lá começar as contratações aqui do São Paulo, começando pelo goleiro Lucas Perry, 77 overall, 27 anos, está no Lyon da França. Vamos ter que encher o bolso aqui, vamos ter que mandar uma boa proposta aqui para eles, para o Lyon aceitar. Mandamos 12 milhões, não aceitaram, vamos mandar agora 15 milhões e boa, o Lyon aceitou, então vamos negociar com o jogador. Jogador da equipe A, 3 anos de contrato e 27 mil por semana. Tá, então, primeira contratação da segunda temporada, o goleiro Lucas Perry. Para lateral direita, vamos tentar a contratação de Facundo Mura, que é do Racing da Argentina, 77 de overall e 25 anos de idade. Vamos começar mandando aqui 8 milhões a primeira proposta e o Racing não aceitou, então vamos aumentar para 10 milhões e boa. Na segunda proposta, o Racing aceitou, vamos conversar com o jogador da equipe A, 3 anos de contrato e também 27 mil por semana. Tá, então mais uma contratação do São Paulo para a segunda temporada. Para a zaga agora, vamos tentar a contratação de Paulo Dias, jogador do River Plate, de 80 de overall e 30 anos de idade, um bom zagueiro. Vamos começar mandando aqui 14 milhões a primeira proposta. De cara, o River não aceitou, vamos mandar agora 16 milhões, vai ser a nossa segunda proposta e o River agora aceitou. Vamos fechar então com o jogador-chave, 3 anos de contrato e 55 mil por semana vai ser o salário dele. Tá, então terceira contratação do São Paulo para a segunda temporada. Buscando mais jogadores no futebol argentino, vamos tentar a contratação agora de Santiago Cáceres, do Vélez Sarsfield, de 77 de overall. Vamos tentar contratar esse jogador mais barato porque o contrato dele está se encerrando. Primeira proposta vai ser de 5 milhões. Não aceitaram, vamos mandar agora 6 milhões, vai ser a segunda. E boa, o Vélez aceitou, então vamos fechar aí a contratação desse jogador. Vamos tentar mandar jogador rotativo, 3 anos e 33 mil por semana. E boa, esse jogador aceitou, mais um contratado para a temporada. Para finalizar, vamos tentar aqui a última contratação, que vai ser o Lucas Piton, do Vasco da Gama, 78 de overall e ele tem 24 anos. Jogador um pouquinho mais caro, vamos desembolsar uma boa grana aqui nele. Primeira proposta, 16 milhões. O Vasco não aceitou, vamos mandar agora 18 milhões, vai ser a nossa segunda proposta. E boa, o Vasco aceitou. Vamos tentar aqui jogador rotativo, 3 anos no contrato e 30 mil por semana, vamos ver. E ele aceitou, boa, Lucas Piton é do São Paulo. Aí, galera, chegou proposta aqui pelo Oscar do Olympiacos, ó, uma boa grana, 7 milhões, quase 8, mas claro, eu não vou vender. Ele vai ficar aqui até se aposentar ou então até terminar esse Reconstruindo. E tá aí então, galera, a equipe tá fechada para a temporada, contratamos aí alguns jogadores para melhorar o nosso elenco e tentar, claro, vencer tudo nessa segunda temporada. Então, mesma coisa, vou simular até o final da segunda temporada e ver o que aconteceu. Logo, logo eu trago o resultado para vocês dessa segunda temporada do Reconstruindo São Paulo aqui no SM25. Vambora! O tricolor é campeão, chora por cada peixe gavião. O tricolor é campeão, chora por cada peixe gavião. Pronto, galera, já simulei toda a segunda temporada, vamos ver o que aconteceu com o São Paulo. Começando aqui no Campeonato Brasileiro, cara, que decepção que foi essa temporada do São Paulo no Brasileirão. Ficamos em 6º colocado, uma campanha muito ruim, rapaziada. Eu esperava título, mas não deu. O campeão foi o Flamengo com 97 pontos. O segundo colocado foi o Atlético Mineiro, o terceiro Palmeiras, quarto Botafogo e quinto o Corinthians. Aqui na zona de rebaixamento, Cuiabá, Coritiba, Ceará e Goiás caíram para a Série B. A artilharia foi acirrada, ó. Na artilharia do Brasileirão foi acirrada até o final. O Pedro foi o artilheiro com 46 gols, o Calheri ficou com 44
e o Rony do Palmeiras ficou com 42 gols. Na Copa do Brasil, nas oitavas de finais, pegamos o Botafogo no primeiro jogo, 1-1 no Nilson, mas na volta conseguimos vencer 3-2 e 4-3 no agregado, com direito a hat-trick de Calheri. Nas quartas de finais, pegamos outro carioca, que foi o Vasco da Gama dessa vez, no Morumbi, primeiro jogo 1-1. Mas conseguimos uma vitória no jogo de volta em São Januário, gol do Oscar, rapaziada, decidindo aí esse confronto, colocando o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. E pegamos outro carioca, cara, que foi o Flamengo, dessa vez no primeiro jogo goleada 5-2 para cima do Flamengo no Morumbi. Classificação encaminhada e no Maracanã, mais uma vitória, 3-1 para cima deles e 8-3 no agregado, no melhor time do Brasil. O São Paulo estava muito bem nas Copas. E na grande final da Copa do Brasil, rapaziada, teve clássico contra o Corinthians. No primeiro jogo, Calheri fez o gol da vitória do São Paulo, 1-0, e no jogo da volta, mais uma vitória do São Paulo, 2-1 para cima do Corinthians, 3-1 no agregado, São Paulo campeão da Copa do Brasil. Então esse é o primeiro título nosso aqui no Reconstruindo, que seria o bicampeonato do São Paulo na Copa do Brasil. Ganhou em 2023 e agora nesse Reconstruindo em 2025. E o artilheiro não poderia ser outro, Calheri do São Paulo. Em 8 jogos ele marcou 12 gols aqui na Copa do Brasil. Agora aqui na Libertadores, o São Paulo estava no grupo E e mais uma vez o São Paulo foi líder do seu grupo, 6 jogos e 6 vitórias, 100% de aproveitamento, 18 pontos. Nas oitavas de finais pegamos o Fluminense e no primeiro jogo no Maracanã, 2-0 São Paulo, gols de Luciano e também do Calheri. E na volta, galera, uma goleada para cima do Fluminense, hat-trick do Calheri, 4-0 São Paulo, no agregado foi 6-0, avançamos para as quartas de finais da Libertadores, onde pegamos o Grêmio no primeiro jogo no Morumbi, mais uma vitória, 2-0 para cima do time gaúcho. E na volta, outra goleada, 5-0 na arena do Grêmio, cara, com direito a 5 gols do Calheri. Ele amassou demais nessa partida, botando 7-0 no agregado, e estamos na semifinal. E pegamos o River Plate na semifinal, no primeiro jogo no Monumental, partida empatada 2-2, e na volta foi emocionante demais, 3-2 São Paulo, com gol aos 132 minutos, cara, bizarro isso aqui. Na prorrogação teve confusão demais e o São Paulo conseguiu a classificação aí, 5-4 no agregado. E a final da Libertadores vai ser contra o Flamengo, rapaziada. Então vocês vão ver, né, como é que foi essa grande final da Libertadores aqui na segunda temporada do Reconstruindo com São Paulo no Soccer Manager 2025. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. E pelo segundo ano consecutivo, o São Paulo é vice da Libertadores. Perdemos mais uma final, cara, dessa vez para o Flamengo. 2-1 Flamengo na final da Libertadores. A nossa missão aqui na Liberta não tá fácil. Mas o artilheiro foi o Calheri, cara. Artilheiro do Brasileirão, da Copa do Brasil e também da Libertadores. Em 13 partidas ele marcou 24 gols. Mas infelizmente, mais uma vez, não conseguimos o título da Libertadores da América. Mostrando aí algumas goleadas da temporada para vocês. Fizemos 8-1
Paulo no Danúbio, na Libertadores, 5-1 contra o Coritiba no Campeonato Brasileiro, 6-0 contra o Vasco da Gama, outra goleada pra cima do Coritiba e 6-1 no Clássico contra o Santos. Agora eu vou mostrar pra vocês top 3 artilheiros do São Paulo na segunda temporada. Na terceira posição aparece o Oscar, rapaziada, que em 46 jogos fez 8 gols na temporada e deu 11 assistências. No top 2 é Luciano, com 44 partidas ele marcou 17 gols. E claro, o artilheiro top 1 do São Paulo na segunda temporada foi Calleri. Em 57 partidas ele marcou simplesmente 80 gols. Concluímos aqui nas instalações o nível 10 da zona do clube. No registro ficamos com 66% de vitórias aqui nessa temporada, foram 59 partidas, 39 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. No total conquistamos um título apenas em 2025, que foi a Copa do Brasil. Então, rapaziada, vamos para a última temporada aqui no Reconstruindo do São Paulo, que vai ser a terceira temporada, e faltam conquistar a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já conquistamos nessa segunda temporada. É a última temporada, rapaziada. Se eu não conseguir alguns desses dois títulos, eu vou estar falhando nesse Reconstruindo do São Paulo. Então vamos lá dar início à terceira temporada do Reconstruindo São Paulo aqui no SM25. Boa, rapaziada, chegamos aqui para dar início à terceira temporada do Reconstruindo São Paulo e a nossa equipe ficou um pouco diferente aqui nessa temporada. Vamos ter que investir bastante, cara. Estamos com 150 milhões aqui com São Paulo e vamos contratar bastante jogadores aqui para ganhar a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro e concluir, né, os objetivos nessa terceira e última temporada. Começando as contratações pela zaga, David Martínez, paraguaio, tá sem contrato com o SM25, ele tem 78 de overall e 27 anos. Então vamos fechar a contratação aqui com esse jogador rotativo, 4 anos e 37 mil por semana. Essa é a primeira contratação da terceira temporada. Vamos tentar também a contratação de Carlos Casemiro, provavelmente vai voltar ao São Paulo, onde ele começou. Aqui no Manchester United, 81 de overall, já com a idade avançada, cara, para se aposentar aqui, 33 anos. Vamos tentar a contratação dele, a galera. Vai ser insano ver o Casemiro de volta ao São Paulo. Então já vamos mandar aqui 8 milhões, vai ser a nossa primeira proposta. Não aceitaram, cara, vou mandar 11 milhões na segunda proposta. E boa, o Manchester United aceitou, então Casemiro vai voltar para o São Paulo. Vamos botar aqui 3 anos e 117 mil de salário para ele. Vamos lá, boa! Casemiro tá de volta ao São Paulo. 3 jogadores acabaram de sair da nossa equipe. Rodrigo Nestor foi para o Olympiacos. O Arboleda foi jogar lá no Anderlecht da Bélgica. E o Luan Santos também saiu, foi para o Lecce da Itália. Para o meio campo, família, vamos tentar a contratação aí de Andreas Pereira do Fulham. Ele tem 82 de overall, 30 anos de idade. Cara, vai ser uma contratação difícil, mas vamos tentar aqui fechar com esse jogador. 15 milhões vai ser a primeira proposta. Não aceitaram, rapaziada, vamos aumentar aqui para 18 milhões. E boa, o Fulham aceitou. Vamos negociar agora com o jogador. Jogador-chave, 3 anos de contrato e 57 mil por semana. Tá, então, Andreas Pereira é do São Paulo. Vamos tentar a contratação agora de um atacante, dessa vez mais um jogador do Fulham, Rodrigo Muniz, 81 de overall, 24 anos. Vamos fazer aqui a proposta de transferências. Ele tá indisponível, galera, não pode sair do Fulham. Então vamos tentar a contratação de Igor Thiago do Brentford, brasileiro também, 79 de overall, 24 anos. Vamos começar mandando aqui 13 milhões, vai ser a nossa primeira proposta. Não aceitaram, galera, vamos aumentar para 16 milhões. E boa, o Brentford aceitou. Então vamos lá fechar a contratação com o jogador. Jogador rotativo, 3 anos, 37 mil por semana. Tá, então mais uma contratação agora, dessa vez pro ataque do São Paulo. De goleiro reserva, vamos pegar aqui o Gabriel Grando, galera, tá sem contrato na SM25, 73 de overall. Não vamos utilizar ele, mas só para deixar aqui no nosso elenco. Vamos enviar a proposta e tá aí, Gabriel Grando é do São Paulo, goleiro reserva. E para lateral esquerda reserva, vamos atrás aqui do Mauro Júnior, jogador do PSV, 78 de overall, 26 anos, brasileiro e joga em várias posições. Então vamos mandar aqui a proposta para ele, começando com 11 milhões. Não aceitaram, rapaziada, vamos mandar agora 13 milhões, nossa segunda proposta, e o PSV aceitou. Então vamos negociar com o jogador. Jogador rotativo, 3 anos e 34 mil por semana. Tá, então, galera, última contratação do São Paulo para a temporada. Pronto, galera, fechamos o elenco aqui para essa terceira temporada. O elenco tá formado, jogadores titulares, jogadores reservas. Então vamos simular até o final da terceira temporada, última temporada do Reconstruindo com São Paulo aqui no SM25. O tricolor é campeão, chora pocada, peixe gavião. O tricolor é campeão,
chora por cara, peixe gavião. Pronto, galera, simulei a terceira e última temporada aqui do Reconstruindo com São Paulo e vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Mas antes disso, deixa o likezão, se inscreve no canal aí e ativa também o sininho de notificações. Vamos lá. Finalmente o São Paulo é campeão do Campeonato Brasileiro, primeiro colocado, 38 jogos, 29 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. No total ficamos aí com 92 pontos. Segundo colocado foi o Palmeiras, terceiro Flamengo, quarto Botafogo, quinto Atlético Mineiro e sexto Bahia. Na zona de rebaixamento, Sport Recife, Atlético Goianiense, Criciúma e também o Vitória. E o artilheiro do Brasileirão foi o Thiago Borbas do Red Bull Bragantino, galera, 28 partidas para ele marcou 31 gols. Pegamos o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil nas oitavas, 1-0 São Paulo fora de casa no primeiro jogo e no jogo da volta terminou empatado 2-2, no agregado 3-2 para o São Paulo. Avançamos para as quartas de finais, onde veio o Vasco da Gama e no Morumbi 1-0 gol do Calleri no jogo de ida contra o Vasco. E na volta mais 1-0, mais um gol do Calleri na Copa do Brasil, 2-0 São Paulo no agregado, estamos na semifinal, onde pegamos o Palmeiras e mais uma vitória nossa, 2-1 São Paulo no jogo de ida no Morumbi pra cima do Palmeiras. E na volta, rapaziada, foi goleada no Allianz Parque, 5-2 para o São Paulo, 7-3 no agregado, com direito a hat-trick do Calleri. E na grande final pegamos o Flamengo, no primeiro jogo gol do Calleri no último minuto da partida, botando 1-0 para o São Paulo no jogo de ida, e na volta terminou empatado, então o São Paulo é campeão também da Copa do Brasil. A artilharia da Copa do Brasil ficou com o Pedro do Flamengo, 7 partidas ele marcou 8 gols, o Calleri ficou em segundo com 6 partidas e 7 gols. Na Libertadores da América, o São Paulo estava no grupo B, 6 jogos sem vitórias, mais um ano seguido aí fazendo 100% na fase de grupos, 18 pontos conquistados. Nas oitavas finais pegamos o Colo-Colo no primeiro jogo fora de casa, 2-0 para o São Paulo e na volta no Morumbi, 3-0 no agregado, 5-0, São Paulo avança. E pegamos o Flamengo nas quartas de finais, galera, no primeiro jogo no Morumbi, 2-1 para o São Paulo, vitória nossa. E na volta no Maracanã, o resultado se repetiu na prorrogação, galera, o jogo foi emocionante demais, mas o São Paulo conseguiu passar aí 4-2 no agregado. Teve clássico na semifinal, pegamos o Palmeiras no primeiro jogo em casa, 1-1, terminou empatado. E na volta, galera, 2-0 São Paulo pra cima do Palmeiras, 2 gols aí do Igor Thiago, colocando o São Paulo na grande final da Libertadores. Cara, será que a gente vai perder de novo? Será que a gente finalmente vai conseguir conquistar a Libertadores? Lembrando que é um dos títulos que faltam para zerar aqui esse Reconstruindo. E vamos pegar na final o River Plate, que passou no agregado de 4-0, e na final vamos pegar o River Plate, que passou pelo Red Bull Bragantino de 4-0 na semifinal. Então vocês vão acompanhar aí os melhores momentos dessa grande final, dessa grande partida entre São Paulo e River Plate na final da Libertadores. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Com o gol do Calleri no início da partida, São Paulo é campeão. Vocês viram aí, rapaziada, Calleri histórico, é ídolo do São Paulo, dando mais um título de Libertadores, finalmente conseguimos. 1-0 São Paulo, campeão da Libertadores. E o artilheiro aqui foi o Borja do River Plate, 12 partidas, ele marcou 18 gols. O Calleri ficou em segundo com 12 partidas e 15 gols. Mas tá lá, Libertadores 2026 é do São Paulo. Vou mostrar pra vocês agora o top 3 artilheiros do São Paulo nessa terceira e última temporada. No top 3,
temos Igor Thiago, que veio para ser reserva, um reserva de luxo, 19 partidas para ele na temporada, 6 vindo do banco, ele marcou 21 gols, jogou bem demais nessa temporada, top 3 para ele. Top 2 ficou com o Andreas Pereira, cara, 82 de overall, 50 partidas na temporada, 52 vindo do banco, ele marcou 27 gols. E de novo, o top 1 artilheiro aqui do São Paulo foi o Calleri, rapaziada, 40 partidas para ele como titular, ele marcou 51 gols. Nas 3 temporadas ele foi o artilheiro 3 vezes. Aqui no registro ficamos com 80% de vitórias nessa terceira temporada, foram 59 jogos, 47 vitórias, 8 empates e 4 derrotas apenas na temporada. E finalmente conquistamos aí os 3 títulos, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, era o que faltava, então concluímos aí esse Reconstruindo com São Paulo com sucesso. E esse aí foi o time, rapaziada, nessa terceira temporada. Usei uma tática diferente, usei a tática perfeita que tem aqui no canal, então vou deixar em cima no card também, uma tática muito boa, conseguimos vencer tudo. Dei a tríplice coroa para o São Paulo, reconstruindo o time, deixei o time rico aqui no SM25, então esse Reconstruindo está perfeito, está concluído com sucesso. Se você gostou, cara, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações. Na tela final vou deixar mais 2 vídeos para você assistir, passa lá. Então é isso aí, família, ficando por aqui, até a próxima, valeu, fui, tamo junto, é nóis!